Meus irmãos e minhas irmãs, o texto que temos neste momento diante dos olhos é um texto por demais conhecido. Trata-se do arrebatamento de Elias ao céu numa carruagem de fogo. É uma afirmação que se tornou popular já no Antigo Testamento. O profeta Malaquias, o último dos profetas com o qual se encerra o corpus profético na Bíblia cristã, nos diz em seu último capítulo: eis que vos enviarei Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E havia nos tempos de Jesus uma forte expectativa de que Elias, redivivo, estivesse para voltar de maneira muito rápida à terra. Na verdade, nós não precisamos crer ou aceitar que Elias tenha ido para o céu num carro de fogo sem provar a morte. É possível que esta história, este conto, tenha sido iniciado por Eliseu e depois continuado em círculos proféticos até se tornar uma crença popular num Elias redivivo, num Elias que subiu ao céu sem passar para a morte. Não, nós não precisamos imaginar que Elias não tenha morrido como qualquer um de nós e até o Cristo e sua mãe. O que o conto nos quer dizer é que um homem de Deus não tem o fim de um cachorro, por exemplo, de um animal qualquer. Um homem de Deus tem um fim diferente. Elias foi um homem de Deus, Elias foi um homem que ardeu em zelo pelo Senhor Deus dos exércitos e por isto mesmo deveria ter um fim diverso. O texto preparando o arrebatamento de Elias o mostra em viagem na direção do Rio Jordão com o seu servo, aquele que o sucederá, o profeta Eliseu. Sabes que hoje Deus retirará o teu Senhor dos teus olhos, lhe gritam os irmãos profetas. Sei, mas calai-vos. Elias lhe pede que permaneça num determinado lugar, mas Eliseu insiste em acompanhá-lo. Novamente pede Elias que fique em Jericó. Absolutamente, quero acompanhar-te. Finalmente, Elias lhe pergunta: que queres que eu te faça antes de ser arrebatado de tua presença? E Eliseu lhe faz a pergunta que é o título desta meditação: que eu receba 2/3 do teu espírito. Ao que Elias lhe responde: coisa difícil pediste. No entanto, se me vires no momento do meu arrebatamento, isto se terá acontecido. Isto te acontecerá. Isto te será concedido. Eliseu ouviu ser arrebatado e recebeu parte do espírito de Elias. Trata-se de um conto. Trata-se de um conto, diria, legendário, na própria Escritura. Um conto legendário através do qual, porém, Deus nos fala. Pois os gêneros literários
podem perfeitamente serem modificados, e não exatamente todos historiográficos ou cronísticos. E que é que nós gostaríamos de trazer para nós deste texto? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que duas partes do espírito de Elias viessem sobre nós, sacerdotes e pregadores do povo de Deus. Eu gostaria imensamente de receber, eu também, parte deste espírito de Elias. Eu gostaria imensamente que nós, sacerdotes, falássemos com o fogo e o zelo, a coragem e a intrepidez de Elias. Eu gostaria imensamente que nós nos consumíssemos em zelo, como Elias, pelo Senhor Deus dos exércitos, pois o povo de Deus é capaz de distinguir um simples padre, e não mais, daquele que, além de ser padre, é também um homem de Deus. É também alguém que fala com o fogo de Elias, com o seu zelo, com a sua coragem. Em primeiro lugar, eu gostaria que uma parte do espírito de Elias viesse sobre nós pregadores. Em segundo lugar, eu gostaria que uma parte deste espírito viesse sobre todos aqueles que estão realizando este retiro comigo. E por que não estender também a todos aqueles que têm responsabilidades, ainda que leigos, dentro da comunidade e da igreja onde atuam? Falta-nos coragem, falta-nos intrepidez, falta-nos perseverança, falta-nos zelo, zelo sobre tudo, zelo que nos consuma, zelo que nos leve a sofrer em primeira pessoa as ofensas feitas a Deus e à sua igreja, e nos leve a alegrar-nos profundamente com os bens que são realizados nela. Falta, sim, entre sacerdotes e leigos, o espírito de Elias. Uma parte, pelo menos, deste espírito. Ainda que para Elias seja uma coisa difícil, para Deus não é impossível. Bem, em terceiro lugar, falar do espírito de Elias significa falar do Espírito Santo dentro do Novo Testamento e da vida cristã. Pois o espírito de Elias nada mais é do que uma participação no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, pela morte e ressurreição de Cristo, nos é por ele concedido. Mas nem todos nos abrimos à ação do Espírito de Deus dentro de nós. Falta-nos a oração, falta-nos a consideração, falta-nos a introspecção, falta-nos o encontro pessoal com este Espírito. E depois nos falta também dar-lhe espaço para que ele haja dentro das nossas vidas. Na igreja e na sua história, este Espírito de Deus, que
para nós é uma parte do espírito de Elias, ou melhor, se vê no texto com o espírito de Elias, embora supere infinitamente o de Elias, por ser espírito de Deus, enche homens e mulheres. Sim, na história da igreja, nós conhecemos homens e mulheres repletos do Espírito Santo, cheios do espírito de Elias. Homens e mulheres que, apesar da simplicidade, apesar da falta de recursos e meios, agiram e agiram acertadamente nas próprias vidas. Se nós conhecemos um pouco da vida dos santos, nós devemos dizer que estes receberam parte do espírito de Elias. Estes, usando a terminologia do Novo Testamento, receberam o Espírito Santo de Deus, de que Elias estava também repleto, embora figura do Antigo Testamento. Exemplos não nos faltam. Santo Inácio de Loyola, cheio do Espírito de Deus, deixou a carreira militar promissora e fundou a Sociedade de Jesus, sem mesmo imaginar o que ela seria no futuro. São Francisco de Assis, antes dele, cheio este também do Espírito de Deus, soube deixar a vida materialista de Assis, soube deixar a vida dos ricos comerciantes de Assis, soube deixar uma vida humanamente promissora para abraçar a pobreza de Cristo e segui-lo em verdadeiro caminho evangélico e de alegria. Santa Teresa de Jesus, cheia do Espírito de Deus, empreendeu a reforma da sua ordem, o Carmelo. Tinha tudo para não dar certo. Era uma mulher que no seu tempo não era bem considerada, era uma mística que caía sob os olhares impiedosos da Inquisição e era uma judia. Mesmo assim, através do Espírito de Deus e enfrentando 1000 dificuldades, realizou a reforma da sua ordem e fez diversas fundações de Carmelos femininos, auxiliada neste empreendimento por outro homem cheio do Espírito de Deus, seu irmão de ordem e do ramo masculino, São João da Cruz. Nos dias mais próximos de nós, podemos relembrar-nos do beato Charles de Foucauld, homem também cheio de zelo por Deus, que tinha uma verdadeira obsessão em imitar Jesus Cristo na pobreza de Nazaré e que fundou os Irmãozinhos de Jesus. Nós podemos nos recordar da bem-aventurada Madre Teresa de Calcutá, que também cheia do mesmo espírito, buscou aliviar os sofrimentos dos mais pobres dentre os pobres. E assim, caríssimos irmãos, na história da igreja, nós estamos cheios de pessoas assim, e por isto mesmo louvamos e bendizemos a Deus e lhe agradecemos por nos dar o dom
de pessoas, homens e mulheres que sejam, de todas as épocas, repletos do Espírito de Deus. Ou, se quisermos ficar no texto, com 2/3 ou até mesmo o duplo espírito de Elias. Sim, graças a Deus, estes homens e estas mulheres não faltam, mas são homens e mulheres que caminham com 2 pernas. A primeira perna é a oração, a primeira perna é a contemplação e sentir-se humildes diante de Deus. Absolutamente vazios e prontos para seguir a sua voz e a sua vontade. Em segundo lugar, e segunda perna, desejosos de salvar os irmãos, de levar os irmãos ao caminho da salvação. Pois é isto que devem fazer todos aqueles que possuem alguma parte do Espírito de Elias, ou que possuem a plenitude do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Serem intrépidos na fé e agirem e cooperarem com Deus na salvação dos outros. Porque o fim de todos os fins, o fim último e derradeiro para o qual todos os outros se dirigem, é a salvação eterna de cada um de nós. Eu disse, pessoas assim nunca faltaram na igreja, mas eu não posso dizer que sejam a maioria. Infelizmente é uma minoria qualitativamente superior e admirável, mas uma minoria qualitamente superior e admirável, mas uma minoria que merece ser imitada. E terminando esta meditação, eu proporia aos retirantes que lessem alguma das vidas ou obras destes santos. Santa Teresa de Jesus, por exemplo, escreveu sua própria biografia, sua vida, com humildade e mansidão. Por que não ler as obras de Santa Teresa de Jesus? Ela não era uma teóloga, ela nunca fez teologia. Os seus escritos são acessíveis a todas as pessoas cristãs. Por que não lerem alguma coisa, como por exemplo, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola? Por que não ler a história de uma alma de Santa Teresinha, do Menino Jesus? Essas leituras nos fazem bem, porque estas leituras nos põem em contato direto com pessoas que receberam o Espírito de Elias, ou melhor, com pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus. Pessoas que foram ou se tornaram superiores, não no sentido pejorativo deste termo, não no sentido deteriorado do termo, não no sentido de se sentirem mais do que os demais, mas pessoas que exatamente por estarem num estado superior se inclinavam, e se inclinavam benevolamente, como Santa Teresinha do Menino Jesus, para auxiliar os demais, para ajudar os pobres pecadores. Queria sentar-se à mesa dos pecadores, queria dar a mão aos pecadores, não queria entrar no céu sozinha, e sim em companhia dos pecadores, imolando-se pelos missionários que caminhavam léguas ou milhas, diríamos nós hoje, e quilômetros, para incutir o amor de Deus nos irmãos e celebrar a Eucaristia e os demais sacramentos em seu favor. Por que não lermos estas vidas? Por que não nos encorajarmos com estas vidas? Pois eu dou exemplo. Santo Inácio se converteu lendo vidas de santos durante
um período de doença em que teve que transcorrer dentro de um hospital de sua época, na Espanha do século XVI. Santa Teresa de Jesus leu também Vidas de Santos. Santa Teresa Benedita da Cruz, conhecida também com o nome de Edith Stein, aquela mártir carmelita judia alemã, vítima do nazismo, se converteu do judaísmo ao cristianismo já adulta, lendo as obras e a vida de Santa Teresa. Eis o caminho verdadeiro. E assim começou o seu caminho próprio, que terminaria no Carmelo, na imolação, na santidade e no martírio em prol do povo judeu e de toda a igreja. É hoje santa e declarada padroeira da Europa. Sim, caríssimos irmãos e irmãs, as vidas destas pessoas nos tiram da mediocridade, porque a vida destas pessoas nos fazem compreender concretamente como o Espírito de Deus age, porque nós corremos o risco, convivendo com pessoas medíocres, vendo mediocridade por todos os campos e por todos os lados, nós corremos o risco de imaginar que isto é o normal, que isto é o real e que fora disto não existe campo para mais nada. Nós corremos este risco. E assim ficamos nós também medíocres e, pior ainda, adaptados à mediocridade. É exatamente o contato pessoal com estes santos que receberam parte do espírito de Elias, ou, melhor dizendo, no Novo Testamento, receberam o Espírito Santo de que Elias também teve a sua parte, são essas pessoas que nos servem de verdadeiros exemplos. Estas sim são as almas que construíram uma bela biografia, uma biografia digna de ser lida. Meus irmãos e minhas irmãs, não nos enganemos a respeito de determinados homens de posses, de riquezas, de bens, ou de poder e de governo. Pessoas que nos assustam, tão altos, tão altilocados são. Pessoas que vemos apenas pela televisão ou nos jornais, pessoas difíceis, pessoas que não aparecem em público, pensam, imaginam que dentro de 100 anos essas pessoas serão recordadas. Pensam que dentro de 100 anos essas pessoas serão admiradas. Pensam que dentro de 100 anos alguém se importará em escrever ou ler a biografia de um desses. De resto, a biografia desse tipo de gente não tem nada, absolutamente nada de edificante. Não, eles passam, eles fazem furor, é uma ventania, mas passam como o vento, ou mais depressa do que o vento, e não deixam raízes. Um vento, quem sabe, escatológico, os leva para longe de nós. Ao passo que estes que receberam o Espírito de Elias, ou o Espírito Santo de Deus, e souberam falar com o fogo de Elias, souberam falar com o fogo dos apóstolos, com o fogo do Espírito Santo, com línguas de fogo, estes permanecem. E mesmo depois de séculos após a morte, são ainda lidos, são comentados e se tornam ainda exemplos para a modificação da vida de muitos outros. Meus caríssimos irmãos, termino pedindo a todos que supliquem a Deus a graça do espírito de Elias, o espírito de força e de zelo nas coisas de Deus. Se é um pregador, zelo na pregação. Se é um leigo, zelo na vida cristã que vive.
e para todos os exemplos dos santos que não nos faltam e são estímulos neste desejo que possuímos com a graça do Senhor.